Dando continuidade, né, à farmacologia da dislipidemia, agora a gente entra na parte de tratamento farmacológico. Lembrando sempre que o tratamento medicamentoso, o tratamento farmacológico, ele só vai funcionar se o paciente fizer adequadamente o tratamento não farmacológico. A gente está falando aqui de uma interferência muito grande da ingesta de alimentos, da ingesta de gorduras, da ingesta de carboidratos. Então, a utilização de medicamentos, eles vão trazer vários benefícios, são extremamente necessários, mas é muito importante associar, não tem como dissociar o tratamento medicamentoso do não medicamentoso. Eles têm uma interferência extremamente significativa, inclusive na necessidade desses medicamentos, na dose, porque quanto maior a dose dos medicamentos, maior é o risco de toxicidade. Então, se eu consigo fazer um tratamento não farmacológico adequado, o meu tratamento farmacológico, o tratamento medicamentoso, ele se torna muito mais exitoso. Eu consigo com muito mais possibilidades dentro do tratamento medicamentoso, quando eu tenho esse apoio do tratamento não medicamentoso. E aí, a gente tem aqui diversas classes. A gente tem as estatinas, que são as mais conhecidas, são os inibidores da HMG com a redutase. Lembrando que as estatinas, elas têm um efeito principal na hipercolesterolemia, quando eu falo em uma dislipidemia relacionada ao colesterol, mas a gente vai ver que também tem interferência na hipertrigliceridemia. Segundo, a gente tem a ezetimiba, que é um inibidor do receptor MPC1L1, que é o receptor que capta o colesterol no intestino. Então, ele tem uma interferência justamente no colesterol que é exógeno, enquanto as estatinas, elas estão diretamente relacionadas com a formação do colesterol. Por isso que é importante conhecer esse processo de metabolização, processo todo de formação e de captação, não só do colesterol, mas das lipoproteínas. Porque os medicamentos, eles utilizam como alvos terapêuticos todo o processo, desde a ingesta até a produção interna, né, ali pelo fígado desses, ou até mesmo a captação desses lipídios. Tá? Então, estatinas agem na formação endógena do colesterol, ezetimiba age na captação do colesterol exógeno. A resina ditroquiônica, ela age também no intestino, ela é um medicamento que interfere na bile, que é extremamente necessário para poder fazer a absorção de lipídios, porque é a partir da bile que a gente tem a emulsificação dessas gorduras que são oriundas da alimentação. Mas a resina ditroquiônica, ela também interfere, e a gente vai ver com mais detalhe à frente, ela interfere na circulação interhepática do colesterol. Os inibidores de PCSK9, que são medicamentos mais novos, existem vários outras propostas terapêuticas, mas o que tem aprovado no Brasil, a gente tem agora, né, os inibidores de PCSK9, que estão relacionados com a captação do LDL pelo fígado. E aí a gente vai ver a participação dessa enzima que, ao inibir, a gente consegue ter uma captação aumentada do LDL. Então, esses 4 primeiros medicamentos estão mais direcionados à hipercolesterolemia, enquanto os fibratos, niacina e ácidos graxos de ômega 3, eles estão mais relacionados com hipertrigliceridemia. Os fibratos, eles vão estar relacionados com a ação da lipase lipoproteica, que a gente vai ver que age diretamente, né, nos pelomicrons e no VLDL, que são as moléculas que possuem maior capacidade maior presença de triglicerídeos. A niacina, que também interfere nessa captação e nessa utilização desses triglicerídeos. E os ácidos graxos, como eu comentei, o ômega 3, ele forma a EPA e a DHA, e automaticamente existem evidências que a presença desses 2 ácidos graxos ajudam a reduzir principalmente triglicerídeos, mas também ajuda a reduzir LDL e aumentar HDL. Tá? Então, para a gente finalizar esse slide, lembrar,
Estatina, ezetimiba, resina dicloroquínica e inibidores de PCSK9, mais relacionados com hipercolesterolemia, enquanto fibratos, niacina e ácidos graxos, ômega 3, mais relacionados com hipertrigliceridemia. Mas não pode esquecer, todos eles alteram o perfil lipídico. Tanto aqueles que são mais direcionados à hipercolesterolemia, eles podem reduzir triglicerídeos, como esses medicamentos associados à hipertrigliceridemia podem reduzir o LDL. Então, aqui é uma figura mostrando justamente o mecanismo de ação desses diversos medicamentos, então, onde agem os fibratos, estatinas, aqui os inibidores de PCSK9, aqui de novo fibrato, ezetimiba, resina dicloroquínica. Então, eu tenho a participação desses medicamentos justamente nesse processo todo de formação dessas lipoproteínas. Começando pelas estatinas, que também são chamadas de inibidores da HMG-CoA redutase. A gente tem aqui um esquema bem enxuto de como acontece a formação desse colesterol endógeno. Ele acontece no fígado, ele é extremamente necessário porque o colesterol é uma molécula essencial no organismo. Só que a gente tem uma enzima que é chamada de HMG-CoA redutase, que ela justamente é a limitante dessa cascata. Então, quando eu tenho muito colesterol, existe um feedback que inibe essa HMG-CoA redutase, automaticamente eu inibo a quantidade de colesterol. É nesse local que as estatinas agem. Elas agem inibindo a formação do colesterol endógeno. A partir do momento que eu tenho uma diminuição desse colesterol endógeno, eu tenho um aumento da expressão dos receptores de captação do LDL. Qual que é o X da questão? Não é só a formação do colesterol e automaticamente a formação de lipoproteínas, mas muito mais relacionado ao aumento da expressão desses receptores de captação. Então, o que a gente precisa é sempre lembrar que eu preciso desses receptores para tirar o LDL da corrente sanguínea. E o LDL utiliza um tipo de receptor e o HDL utiliza outro tipo de receptor. Então, aumentar a captação de LDL diminui a quantidade de LDL na corrente sanguínea, ok? Então, os estudos já mostram grandes evidências, né, de redução, e aí, dependendo do princípio ativo, a gente tem variações na porcentagem de redução, ou até na dose, então, dependendo da dose de alguns medicamentos, a gente tem um percentual, se eu aumentar a dose, eu aumento esse percentual. Então, em média, eu tenho uma grande redução do LDL sanguíneo, um aumento do HDL e uma diminuição também do triglicerídeo. Eu já tinha comentado no slide anterior. Todos eles agem nas lipoproteínas, então, por agirem nas lipoproteínas, agem diminuindo o colesterol e mexendo aqui também com triglicerídeo, ok? Uma característica extremamente importante, de forma geral, das estatinas é que existe uma metabolização que ocorre no fígado. A gente vai ver que alguns desses medicamentos, por exemplo, a simvastatina, ela é um profármaco e ela necessita da metabolização. Eu necessito da presença dessas enzimas metabolizadoras, e a CYP3A4 é a que mais metaboliza medicamento. Então, se eu aumento, se eu tenho outros fármacos associados que utilizam a CYP para serem metabolizados, eu já vou ter uma competição. Então, já aumenta o risco de toxicidade. Mais ainda, se eu tiver uma inibição dessa enzima. Porque quando eu tenho uma inibição, e assim a gente tem vários fármacos que são inibidores da CYP3A4, eu aumento a concentração das estatinas na corrente sanguínea e isso aumenta o risco de toxicidade. Então, tem que ficar bem alerta às interações medicamentosas e lembrar que quando a gente fala em interação medicamentosa, a gente não fala somente de interação fármaco-fármaco, medicamento-medicamento. A gente fala também em alguns alimentos. Então, tem alguns sucos, existe uma fruta americana chamada de grapefruit, que é a toranja no Brasil, ela é uma laranja tora, grande,
E essa laranja, ela tem essa capacidade de inibição da CYP3A4. E quando se faz essa inibição da CYP, eu aumento a estatina e aumento a toxicidade. Então, tomar cuidado não só com medicamentos, mas também com alimentos. Os principais efeitos adversos relacionados com as estatinas são hepatite, miosite e rabdomiólise, mas lembrando que essa hepatite é uma hepatite medicamentosa, é uma alteração das enzimas do fígado, e aí as transaminases hepáticas, demonstrando que existe lesão hepática e por isso o risco dessa hepatite, mas as mais comuns são miosite e rabdomiólise. Então, o que a gente precisa observar ao longo do acompanhamento do paciente? É necessário fazer a monitorização laboratorial. Sempre que o paciente vai começar o uso de estatina, é importante fazer a avaliação das transaminases hepáticas, ALT e AST, e fazer uma avaliação da CK, a creatinofosfoquinase. Por quê? Porque a partir desses valores iniciais e sintomas que o paciente pode apresentar durante o tratamento, é que a gente vai evidenciar se está tendo efeito adverso ou não. Então, se eu tenho já um paciente com uma creatinofosfoquinase aumentada, ele é um paciente que tem que se tomar cuidado com o uso de estatinas. Então, antes mesmo de começar, eu já tenho que ter um alerta em relação a esse paciente. Se eu fiz a dosagem antes e a creatinofosfoquinase, a CK, estava normal, e durante o tratamento do paciente ele começa a apresentar dor, ou ele começa a apresentar aumento dessa enzima, a gente precisa tomar uma atitude. A dor é uma dor muito característica de gripe, né? Aquela dor no corpo, aquela fraqueza. Então, muitas vezes o paciente nem identifica. Ele acha que ele está doente por uma virose ou alguma outra doença. Mas se antes ele não tinha dor e ele passou a ter essa dor muscular, ou ele passou a ter aumento da creatinofosfoquinase, é importante observar, ou se a gente encontrar acima de 10 vezes, suspender o medicamento, tá? Com relação às transaminases também, se você fez uma avaliação antes do tratamento, estava tudo normal, e ao longo do tratamento o paciente começa a apresentar sinais de toxicidade, alteração da cor da mucosa, né, aqui da esclera do olho, a gente começa a observar esses sinais de hepatotoxicidade, então é importante suspender. É importante fazer uma nova dosagem, até mesmo para comprovar. Mas em sinais de hepatotoxicidade, é necessário suspender, tá? Então, esses efeitos adversos, a gente consegue monitorar o paciente com exames laboratoriais. Algumas características específicas de cada fármaco. As estatinas, existem várias hoje no mercado. A gente tem simvastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina, atorvastatina e rosuvastatina. E o importante é que elas possuem características de metabolização diferenciadas. Então, simvastatina e atorvastatina, elas são extremamente metabolizadas pela CYP. É aquilo que eu falei no slide anterior. Tem um risco de interação medicamentosa. Outra característica importante é que essas três primeiras, simvastatina, pravastatina e fluvastatina, são medicamentos que têm menor tempo de ação, menor meia-vida. Então, por ter, observem aqui, nessa figura, eu tenho uma meia-vida muito curta. E aí, por que isso é importante? Lembra que o mecanismo de ação do fármaco é a inibição da HNG com a redutase? É a inibição da formação do colesterol endógeno? Então, se eu tenho uma necessidade de interferência de um processo fisiológico e a meia-vida é curta, ele precisa acontecer ao mesmo tempo. E o colesterol humano, ele é formado à noite. Então, a indicação de estatinas é preferencialmente à noite para as estatinas que têm uma meia-vida maior, mas para essas estatinas de meia-vida curta, obrigatoriamente precisa ser à noite. A minha orientação é sempre indicar à noite, porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe distinguir uma de outra. Ele não sabe distinguir que antes ele tomava simvastatina e ele passou a tomar atorvastatina. Para ele é a mesma coisa, é tudo estatina. É tudo para reduzir colesterol. Então, a indicação de horário de administração
das estatinas é à noite. Tem que colocar isso na receita. Eu já vi vários pacientes utilizando, porque fica mais fácil de lembrar, utilizando esses medicamentos no período da manhã. E se eu tenho meia vida curta, automaticamente eu não consigo fazer eu não consigo ter o efeito esperado de redução do LDL. E aí, aqui, ó, nesse gráfico, vocês podem observar que, de acordo com a dose, eu tenho taxas de redução diferenciadas. Então, a simvastatina, ela na dose de 10 miligramas, ela está ali reduzindo em torno de 27, 28%. Na dose de 80 miligramas, ela já reduz quase 50%. Só que essa dose de 80 miligramas é uma dose que tem um risco de toxicidade muito alto. Então, as diretrizes recomendam normalmente uma dose máxima de simvastatina de 40 miligramas, tá bom? Então, lembrar sempre que quando eu aumento a dose, eu aumento o risco de toxicidade. Falando de forma especial da pravastatina, e aí pravastatina e rosuvastatina, elas são as estatinas de escolha para pacientes que têm HIV. Por quê? Porque pacientes que têm HIV, eles podem usar um esquema de tratamento que altera o perfil lipídico. E a alteração desse perfil lipídico aumenta o risco cardiovascular. Só que a gente tem que lembrar de novo da interação medicamentosa. Então, olha o tanto de informação que a gente tem em relação às estatinas. As estatinas são excelentes medicamentos. Elas têm realmente várias evidências e a gente vai ver, inclusive, os efeitos pleiotrópicos. Mas a gente precisa conhecer a característica dos princípios ativos para poder utilizar. Então, se eu tenho um paciente com HIV e esse paciente faz uso dos inibidores de protease, todos eles vão interferir na CYP3A4. Em especial o ritonavir, que é um inibidor, ele vai interferir e vai diminuir a expressão dessa enzima. Conclusão, paciente com HIV que usa inibidor de protease, que usa ritonavir, lopinavir, darunavir, atazanavir, eles não devem utilizar simvastatina, atorvastatina para redução do colesterol. Então, a escolha para paciente com HIV que usa esse tipo de medicamento e precisa fazer o controle lipídico, precisa fazer o tratamento para dislipidemia, é justamente a rosuvastatina ou a pravastatina, ok? Esses são medicamentos que têm uma metabolização diferenciada e podem ser usados para pacientes com HIV, tá bom? Uma outra informação extremamente importante é quando a gente fala em potência. O que quer dizer potência? Potência quer dizer que eu utilizo uma dose menor, mas eu tenho um efeito farmacológico maior. Olha quanto 10 miligramas de atorvastatina reduz de LDL comparado com 10 miligramas de simvastatina. Então, pitavastatina, atorvastatina e rosuvastatina são estatinas mais potentes e automaticamente elas são utilizadas em condições onde eu preciso reduzir grande quantidade de LDL. E aí a gente volta naquelas metas terapêuticas. Quando eu tenho pacientes que precisam reduzir mais de 30%, mais de 50% do LDL, eu vou sempre pensar em estatinas potentes. E aí a pergunta é, mas qual? Pita, ator, roso, pode ser qualquer uma. Se o paciente tem condição de comprar, ele compra a pitavastatina. Porém, atorvastatina e rosuvastatina, como vocês podem observar, conseguem reduzir melhor essa quantidade de LDL e mais, estão disponíveis no SUS. Então, a gente tem no SUS simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Todas essas três são disponíveis no SUS, porém, simvastatina na atenção básica, então disponível nos postos de saúde. Se vocês forem prescrever, e é independente se é consultório particular ou público, o paciente consegue ter acesso a simvastatina no serviço público, mas ele também pode ter acesso a atorvastatina e rosuvastatina. Só que esses medicamentos, eles somente estão disponíveis no componente especializado. Então, são aqueles medicamentos que precisam de um documento
que vocês indicam o motivo pelo qual estão prescrevendo estatinas mais potentes. Lembrando aqui, ó, da hipercolesterolemia hereditária. Se eu tenho uma hipercolesterolemia familiar, eu nem vou tentar simvastatina. Esses são pacientes que eu preciso usar estatinas mais potentes. Então, esses são pacientes que eu não preciso passar pela simvastatina para depois começar com eles. Não, automaticamente no formulário vocês já vão colocar a condição clínica do paciente. Ou é um paciente que ele tem um risco cardiovascular muito alto ou alto e ele precisa reduzir mais que 50% do colesterol, do LDL. De novo, eu não preciso começar com a simvastatina para depois ir para as estatinas mais potentes. Eu posso ir direto para as potentes, por quê? Porque eu realmente já tenho indicação. Elas são necessárias porque eu preciso realmente de uma redução maior da taxa do LDL, ok? E para a gente finalizar a parte de estatinas, lembrar de custo, né? A gente tem as várias estatinas com custos bem diferenciados. E esses custos, eles têm impacto direto ao paciente. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, e aí eu tenho de vários laboratórios, e essa foi uma publicação que a gente recebeu, e aqui mostra realmente os valores, o quanto eu tenho de valor, por exemplo, quando eu uso rosuvastatina comparado com uma simvastatina. Eu tenho valores muito discrepantes para indicar sempre esse medicamento independente da condição do paciente, ok? Lembrar sempre que existem pacientes que têm condições clínicas melhores e que por ter uma simvastatina mais potente, eu posso realmente optar por essas estatinas mais caras. Mas é sempre lembrar do custo. A gente sempre fala daqueles 5 itens, né? Então, falar sobre necessidade, efetividade, segurança, acesso e adesão, é lembrar sempre que quando eu tenho medicamentos mais caros, eu tenho uma dificuldade de acesso maior, ok? Fechando, efeitos pleiotrópicos das estatinas. O que são efeitos pleiotrópicos? São efeitos que vão além do mecanismo de ação. Então, se o mecanismo de ação estava diretamente relacionado com diminuição do colesterol e automaticamente aumento da expressão de receptores de LDL, outros efeitos que as estatinas promovem são reversão da disfunção endotelial, e aí eu estou falando ali do endotélio, daquele endotélio inflamado, quando se tem uma placa de ateroma. Então, conseguir diminuir isso reduz o risco de ativação da hemostasia. Diminuição da coagulação, então a hemostasia secundária, eu consigo frear junto com as estatinas. E aí vem, novamente, aquela indicação das estatinas, pensando na síndrome coronariana. Por que eu tenho indicação de estatina no momento de emergência? É porque justamente eu consigo diminuir de forma direta o processo que está acontecendo durante a síndrome coronariana, infartos. Redução da inflamação, que está diretamente relacionada com o ateroma. Quando a gente tem a placa aterosclerótica, existe a mobilização do sistema imunológico, do sistema inflamatório. Então, as estatinas, elas também conseguem reduzir essa inflamação. E, por fim, não menos importante, a melhora da estabilidade da placa aterosclerótica. Por quê? A diminuição da placa, não é diminuição, desculpa. A melhora da estabilidade da placa aterosclerótica faz com que ela tenha uma diminuição do tamanho, então eu consigo melhorar um pouco aquele problema relacionado à luz do vaso, mas em especial a estabilidade ela está diretamente relacionada com rompimento do endotélio. Então, se essa placa está mais estável, eu tenho menor risco de evento cardiovascular, eu tenho menor risco de rompimento e aí sim, novamente, startar hemostasia. Então, as estatinas, elas têm, com evidências científicas bem de magnitude e nível de evidência alto, elas têm, além do efeito que eu tenho no efeito farmacológico, né, efeito de mecanismo de ação, eu também tenho o efeito pleiotrópico. Então, isso somado realmente traz muito benefício para o paciente.